E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nós já falamos em vídeos anteriores a respeito do sistema trifásico. Nós falamos a respeito do fechamento em estrela, fechamento em triângulo, mas é importante dizer que um sistema trifásico ele só pode ser compreendido com mais detalhes ou ser estudado com mais profundidade se nós conhecermos a sua sequência de fases. Então, o sistema trifásico, além do fechamento, é importante entendermos se ele obedece a uma sequência de fases ABC ou a sequência de fases CBA. E nesse vídeo, especificamente, nós falaremos a respeito da sequência de fases ABC. Mas não se esqueça de se inscrever. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações para que você seja informado de novos vídeos, comente, compartilhe, para que o nosso conteúdo seja divulgado para outras pessoas. Então, olha só, no sistema trifásico ABC ou CBA, o que está dizendo se ele é ABC ou CBA é a maneira com que as suas fases elas são geradas. É a sequência de geração das fases. E quando nós falamos que um sistema ele obedece à sequência ABC, significa, primeiro, que o gerador ele está girando no sentido anti-horário. Então, na sequência ABC, nós temos um gerador que gira no sentido anti-horário. E nós temos aqui um triângulo de fasores. Nós temos esse triângulo aqui, que a gente vai entender como ponto importante para nós aqui, que ele é um triângulo padrão para o sistema ABC. O vértice A vai sempre ficar nessa parte aqui, que está representando a fase A, o vértice B sempre aqui à direita, e o vértice C representando a fase C aqui à esquerda. Então, esses aqui são os fasores. Agora, é importante lembrar que se na sequência ABC eu tenho o sentido anti-horário, então os vetores aqui eles terão esse sentido. Olha. Nós temos uma tensão daqui para cá, que vai ser a minha tensão VCA, daqui para cá, no sentido então anti-horário, obedecendo sentido anti-horário, nós teremos a tensão de linha, que é a tensão entre as fases, a minha tensão VBC. E aqui eu tenho uma tensão entre as fases A e B, que vai ser a minha tensão VAB, tensão de linha AB. Então nós temos as tensões nesse sentido, aqui no sistema ABC, os vetores estão nesse sentido, no sentido anti-horário. E agora, nós vamos definir quais são os ângulos de cada vetor. É importante informar aqui para vocês que a gente toma como referência um vetor que esteja na horizontal ou na vertical. Então, nesse triângulo aqui, o vetor que está na horizontal é o vetor da tensão VBC. Então, nós vamos imaginar que na origem desse vetor aqui, nós temos um sistema XY. E a gente vai perceber que nesse sistema XY, o vetor da tensão VBC está exatamente em cima do eixo X. Ou seja, trazendo para nós um ângulo de 0 grau. Então, a tensão BC vai ser tensão de linha, ângulo de 0. A próxima tensão, nós podemos entender aqui, a tensão VAB. Nós vamos colocar aqui também eixo Y e eixo X. E nós já vimos nos vídeos anteriores que as três tensões elas estão defasadas entre si em 120 graus. Então, se eu tenho 90 graus aqui, e aqui, inicialmente, a minha primeira tensão, o ângulo era 0,
Então, eu tenho 90 graus aqui, aqui eu tenho mais 30. Ou seja, a tensão que eu tenho daqui para cá, para a minha tensão de linha VAB, é um ângulo, o ângulo que eu tenho aqui é um ângulo de 120 graus. Então, a minha tensão AB é tensão de linha, ângulo de 120 graus. E, da mesma forma, nós faremos para analisar a tensão de linha VCA. Nós vamos colocar o eixo Y aqui e o eixo X aqui na origem desse vetor. E a gente vai perceber o seguinte: se aqui a tensão BC estava no ângulo zero e aqui eu tenho um vetor que está nesse sentido, a gente pode concluir que se eu tenho 120 graus de defasagem entre as tensões, eu tenho aqui um ângulo de menos 120 graus. Então, a minha tensão VCA vai ser VL, ângulo de menos 120 graus. Então, dessa forma, nós encontramos os ângulos de cada um dos vetores das tensões de linha. Agora, como é que nós faremos para a gente poder entender os vetores das tensões de fase? As tensões de fase, elas estarão aqui. Eu vou só apagar isso aqui. As tensões de fase, elas saem daqui, olha. Nós temos um vetor aqui, um outro aqui e o outro aqui. Todos eles saindo aqui para fora. Aqui o ponto comum, nós vamos chamar de ponto N. Aqui eu tenho um vetor VAN. Aqui eu tenho o meu VCN. E aqui eu tenho um vetor VBN. Então nós temos três vetores aqui dentro, que são os vetores de fase. Quais são os ângulos desses vetores de fase? Então, se nós colocarmos eles aqui, o eixo X e o eixo Y, nós vamos perceber o seguinte: a tensão AN, ela está exatamente em cima do eixo Y. Então, o VAN é ângulo de 90 graus. Então, a minha primeira tensão de fase, VAN, é V de fase, ângulo de 90 graus. Agora, nós temos aqui uma tensão BN. Qual é o ângulo que eu tenho aqui? Bom, se eu preciso ter 120 graus daqui para cá, de VAN para VBN, eu preciso ter 120 graus. Então, se eu tenho 90, eu andei menos 30 graus aqui, olha, menos 30. Então, a minha tensão BN vai ser ângulo de menos 30 graus volts. E por último, nós temos a tensão VCN. Bom, a tensão VCN, para que desse menos 30 eu venha para cá, para o CN, eu tenho que andar 120 graus. Então, menos 30 com menos 120, eu terei um ângulo total aqui de menos 150 graus. Então, nós temos um VCN de menos 150 graus. Então, dessa maneira, nós temos as tensões de linha da sequência ABC com os seus respectivos ângulos e as tensões de fase da sequência ABC com os seus respectivos ângulos. E nós já mencionamos nos vídeos anteriores que a relação entre o módulo da tensão de linha e o módulo da tensão de fase é esse aqui. Tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Beleza, pessoal? Nós nos vemos então no nosso próximo vídeo.